Glória a Deus. Podemos glorificar o Senhor, amado. Glória a Deus. Esse nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele é o Senhor, Senhor aqui da igreja. Glória a Deus, o dono da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Falemos com Ele. Senhor, nosso grande e maravilhoso Deus, infinito Deus. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa. Muitos irmãos estão em seus lares, no conforto dos seus lares. Quem sabe outros em outros lugares, mas conectados conosco. Muitos estão agora simultaneamente, outros durante a semana. Entrarão na Tua presença através deste culto e serão edificados. Senhor amado, fale conosco hoje mais uma vez. Traga paz no nosso coração. Nos encha do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Que bênção estarmos na casa do Senhor, no melhor lugar do mundo, para falar da pessoa mais importante do universo, falar de Jesus. Aquilo que a gente não consegue jamais parar de falar, porque o nosso Cristo, nosso Senhor, o dono da igreja, o sumo pastor da igreja, é simplesmente infinito, irmãos. É maravilhoso. Nós temos falado sobre unidade, onde falamos sobre a unidade, e tentando responder a pergunta: quem somos? Aí nós falamos que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O Senhor nos ressuscitou e nos colocou acima dos principados e potestades nas regiões celestiais. O Senhor nos selou com o Espírito Santo dele e nos guarda e nos protege para toda a eternidade. E enquanto não chega aquele dia da gente usufruir da glória eterna, podemos já experimentar a glória aqui e viver aqui cheio de esperança, porque fazemos parte da família de Deus, do povo de Deus. E hoje a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: se somos povo de Deus, como viver? E a gente vai trabalhar um pouquinho no capítulo 3, porque é muita petulância falar que a gente vai esgotar a palavra de Deus. E até assim, assuntos polêmicos um pouquinho, a gente está deixando para trás, de propósito mesmo, por causa do nosso tempo, né? Mas se alguém se interessar, quem sabe de uma outra oportunidade, nós podemos debater. Até alguns irmãos vieram perguntar sobre o capítulo 1, porque a gente tocou no assunto de predestinação e tal. Mas a gente é um assunto, graças a Deus a igreja tem posicionamento sobre predestinação, mas se a gente for falar, a gente acaba perdendo o foco de falar do Evangelho, daqui de falar de uma forma prática, de vida prática, que a gente procura fazer no sermão de forma prática. Mas é um assunto que de repente a gente pode até debater: livre-arbítrio, predestinação, arminianismo, calvinismo. Nós podemos falar e conversar nesse assunto. Mas a nossa intenção é justamente não esgotar, mas falar aquilo que a palavra de Deus nos diz de uma forma prática. E do 14, capítulo 3 de Efésios, do 14 até o 21, tem uma oração, né? Tem Bíblias que traz o título: Oração de Paulo pelos Efésios. Na minha diz assim: Paulo ora novamente. Porque logo no começo ele estava falando sobre a oração. E aqui está uma oração, irmãos, uma das mais lindas. Oração. Um homem com uma intimidade tão grande com Deus, que chegou até ser arrebatado até o terceiro céu. E ele fala assim: se na carne não sei, se fora da carne não sei, Deus o sabe. Eu vi o Senhor, eu vi tantas coisas inefáveis, coisas que não se pode falar. Ele teve essas visões de Deus. E agora a gente vê esse apóstolo
escrevendo. E ele começa assim na oração dele, assim, por essa razão. Mas por essa razão do quê? Ele começa a oração, por essa razão. É que ele está falando da unidade aqui em Efésios. E nos versículos que antecedem, ele fala de um mistério que estava oculto desde os tempos. Nem os anjos sabiam desse grande mistério. E o mistério que estava escondido, é que Deus iria salvar também judeus e não judeus, judeus e gentios, e fazer um povo só. E Paulo entendeu que o corpo de Cristo era maior do que qualquer genealogia humana, e que qualquer coisa que ele fizesse como judeu, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu irrepreensível. E aí ele fala assim: eu considero tudo isso como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Ele já pegou tudo isso, jogou na lata de lixo e falou assim: gente, a coisa mais importante é ser de Jesus, ser de Cristo. Olha que bênção, Quando a gente lê, olha o mistério que ele fala assim, a partir do versículo 3, ele fala assim: pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Olha o mistério dele. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. Olha o versículo 6, o mistério. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E olha que alegria que Paulo sentia. Ele fala assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça. Ele não fala nada da capacidade dele, ele era rabino, ele era poliglota, mas ele não se orgulhava nada disso. Ele fala assim: tudo isso foi concedido segundo uma força operante do seu poder. No versículo 8 ele até fala assim, olha que legal a humildade do apóstolo: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aí, esse é o mistério. Aí vamos voltar para a oração. Aí ele fala assim: por esta razão, deu a entender essa grandeza tão grande, esse Deus tão grande, esse Jesus tão infinito, esse Espírito Santo. Porque aqui, nessa oração de Paulo, está a trindade. A gente não vai entrar no estudo da trindade, da triunidade, como você ou da questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas está tudo aqui. No 14 está o Pai, no 16 está o Espírito, no 17 está Cristo, está tudo junto, tá, irmão? Às vezes a gente faz uma divisão só para explicar a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na verdade Pai, Filho e Espírito Santo é intrinsecamente ligado, unido, inseparável, caminhando junto em prol da salvação. Eles estavam na criação, na redenção, e Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente vai lendo a palavra, a gente vai bebendo a palavra e vai entendendo esse relacionamento de Deus, e agora trazendo para nós, para a nossa vida. Mas ele fala assim, a oração dele, vamos prestar atenção. Por essa razão, agora ele fala assim: eu me ponho de joelhos. E como que a gente faz para viver a unidade? Humildade. Mas sabe aonde que Paulo aprendeu a se colocar de joelho? Incrível, que hoje eu meditei e eu acho que eu descobri. E vou mostrar para vocês. Ele aprendeu antes de ser crente, você sabia disso?
antes da conversão dele. Porque ele tinha um ódio muito grande. Ele era judeu, fariseu, orgulhoso, religioso extremo, e ele queria exterminar o cristianismo. E um dia prenderam um servo de Deus cheio do Espírito Santo chamado Estevão, um diácono, ungido de Deus. E ele era membro do Sinédrio, e a turma com ódio, vamos apedrejar esse homem. E Paulo falou, é verdade, pode apedrejar ele. E as pessoas, cerimonialmente, para jogar a pedrinha no coitadinho do nosso irmão Estevão, tiravam as suas vestes, as suas túnicas. E Paulo falou, pode guardar aqui que eu protejo vocês, debaixo da lei. Eu sou membro do Sinédrio, eu guardo vocês. E aí, o nosso irmão Estevão foi apedrejado. Mas olha comigo, Atos capítulo 7, finalzinho, depois você volta. Põe o dedinho aí em Efésios 3, que nós vamos voltar lá para beber mais desse texto aqui. Atos capítulo 7, finalzinho do capítulo 7. Olha o ódio que eles estavam e Paulo estava junto. A partir do 54, no 54 eles estavam rangendo os dentes contra Estevão. No 55 Estevão estava cheio do Espírito. No 57, cheio de ódio, eles tapavam o ouvido, porque Estevão falando, estava vendo Jesus à direita do Pai. No 58, eles expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora dá uma olhadinha com quem Paulo aprende a se lançar de joelho. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Paulo estava vendo aquilo. Agora dá uma olhadinha no 60. Então, ajoelhando-se, o nosso irmão Estevão. Mas ele não fez assim, devagarzinho, assim, lentamente. Ele foi dobrando o joelho devagarzinho. A expressão aqui, ajoelhando-se, é que ele fez assim, ele lançou-se de joelho bem rápido, ele se prostrou e fez uma oração idêntica à oração de Jesus. Perdoa-lhes, Senhor, não impute essa maldade sobre eles. E ele estava ajoelhado antes de morrer, e ele estava morrendo, ele lançou-se de joelho para interceder pelos algozes dele, e ele falou, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois dito isso, ele morreu. E o versículo 1 fala assim, Saulo consentia na morte de Estevão. Agora, o apóstolo está nos últimos dias da sua vida, tinha convertido. Agora esse Paulo estava diante do Senhor, estava preso em Roma, e tinha um soldado algemado com ele. Mas mesmo com o sentinela, algemado ao sentinela, ele escreve e fala assim, e por causa disso, eu me ajoelho. Aleluia! Ele se ajoelha porque ele era servo. Você quer levar uma vida vitoriosa? Seja servo do Senhor. Seja humilde diante do Senhor. Aleluia! Humildade diante do Pai. Ele se colocava diante do Pai. Como que eu faço para ser vitorioso? Entender que existe uma família. E que Deus é Pai. Humildade, visão de uma família. Olha o versículo 15. De quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Família, toda a família, nos céus e na terra. Hoje, Deus tem duas famílias. A família do céu, invisível. Os anjos, aos nossos olhos, que são seres espirituais, raramente, eles atuam mais do que a gente imagina, mas aparece menos do que a gente imagina, do que a gente vê, porque a gente tem um coração muito idólatra. Se parecesse muito, a gente começa a adorar anjo,
Então os anjos, eles existem, atuam a favor assim, mas eles não manifestam tanto, porque o desejo de toda essa família espiritual invisível é que a gente conheça Jesus como nosso Senhor e Salvador, que a gente entenda Deus. Mas nós temos uma família invisível, a família dos céus, mas o texto fala assim, a família que está no céu e a família que está na terra. A família que está na terra é a família visível, eu e você, o qual nós temos que cuidar uns dos outros e viver como família, na unidade e protegendo uns aos outros. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 15 e 16, ele fala assim, vocês não sabem que vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês? E se você destruir um santuário do Espírito Santo, Deus vai te destruir. Por isso, dentro da unidade, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de não destruir ninguém, que seja habitação do Espírito Santo, mas nós, como família de Deus, sermos guardiões uns dos outros, e não condenar uns aos outros, e não apedrejar uns aos outros, mas entender que há uma família humana e há uma família invisível por enquanto, porque na volta do Senhor Jesus Cristo nós seremos semelhantes aos anjos. Um dia as pessoas chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, um homem casou, morreu, aí a viúva casou com outro, era o irmão dele, e casou 7 vezes. Na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Qual deles? Se ela for esposa de 7 irmãos. Vocês não sabem que no céu não se casa e nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos? Há uma família invisível que a gente não vê hoje, mas um dia a gente vai se unir com essa família lá. Um dia a gente vai estar junto com a corte celestial. Aleluia, em glória, para poder adorar o nosso Deus, amém, irmãos? Aí a família terrestre e celestial será uma só família, aleluia. 16 fala assim, peço a Deus, a oração de Paulo, que segundo a riqueza da sua glória, que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Como a gente vai viver essa unidade? Mediante o Espírito nos fortalecendo. O Espírito Santo nos guiando e nos dando força para a gente lutar pela unidade. A unidade do corpo de Cristo. É uma guerra, irmãos. É uma guerra, mas vai valer a pena a gente lutar em defesa da casa do Senhor, em defesa da causa do Evangelho. É isso que nós devemos lutar, e é mediante o seu Espírito. Paulo tem uma preocupação tão grande com o Espírito Santo, sempre teve. Nós ouvimos a pregação domingo passado, pastor Dirceu, avivamento em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 varões. E ele vai fazer uma pergunta para eles. Será que Paulo vai chegar para eles e falar assim, a sandália que vocês estão usando é sândalo ou ferracine? Não, ele não fala isso, né? Porque tempo não tinha nem sândalo nem ferracine. Será que o perfume que vocês estão usando, você comprou da Detinha lá do Boticário? Ou é um Paco Rabanne, um perfume francês? Né? Será que essa túnica, assim, deixa eu ver se essa marca aí é Pierre Cardin que vocês estão usando. Será que foi essa preocupação como é que Paulo chega em Éfeso e ele olha para aqueles varões e fala assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? A preocupação de Paulo era assim, vocês têm o Espírito Santo? Aí eles falaram assim, mas nós nem ouvimos ainda que haja o Espírito Santo. Mas
Vocês já creram? Cremos. Mas no que vocês foram batizados mesmo? Foram batizados no batismo de João. Certo, certo. João, um grande homem de Deus. Ele pregou naquele que havia de vir. Mas eu tenho uma notícia muito grande. Ele já veio. Aleluia. E eles batizam, faz aliança agora. Batiza nas águas. E Paulo chama eles para receber o Espírito Santo. Chamou eles e impôs as mãos sobre eles. E veio sobre eles o Espírito Santo com poder e glória. Aquela preocupação de Paulo lá, da ação do Espírito Santo, agora ele está escrevendo, uns 30 anos depois. Não, menos, irmão, desculpa, pouco menos, talvez uns 15 anos. Após a fundação da igreja de Éfeso, ele está falando assim: eu oro que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior, ou dentro do coração de vocês, sejam iluminados. E aí no versículo 17: assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados. Ele usa duas ilustrações, raiz e alicerce. Arraigados e fundados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados, enraizados. Como que eu faço para mim levar uma vida vitoriosa? Como que eu faço para proteger a unidade do corpo de Cristo? Como que eu faço para ser um guardião do reino de Deus? Eu preciso ter, em primeiro lugar, estar arraigados. A minha fé, a minha crença, a minha vida, o que dá sustentação para a árvore, a raiz, o que dá sustentação para o edifício, o alicerce, chama-se amor. E olha como é que ele continua falando sobre amor. Isto para que com todos os santos. É interessante que ele vai falar alguma coisa agora sobre o amor, vai falar duas descrições sobre o amor, mas ele fala que esse entendimento de amor, a gente não consegue sozinho. A gente só consegue amar de verdade com todos os irmãos. Os irmãos são importantíssimos para a gente compreender o amor e a gente viver o amor, ministrar o amor, entender o amor, se fortalecer em amor. Nós somos interdependentes dentro da casa de Deus. Por isso o Evangelho chama a gente de família de Deus, porque nós dependemos uns dos outros. E aí ele fala: com todos os santos, vocês possam compreender. Olha, primeiro ele fala arraigados, alicerçados em amor. Aí ele fala: com todos os santos vocês possam compreender. Aí ele vai usar uma figura geométrica, dizendo o seguinte: e compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aí ele fala dessas 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. É apenas uma ilustração. Ele está levando os irmãos dele, os seus irmãos, as suas ovelhas, a raciocinar um pouquinho. Ele usa essa ilustração. Há quem diga que esse comprimento, largura, altura e profundidade seja a cruz de Cristo. As 4 pontas da cruz. A gente não pode afirmar isso, mas é uma ilustração. É até cabível, né? A parte haste que toca uma ponta para o céu é a altura. A que está lá para a terra aponta a profundidade. Aqueles que já morreram em Cristo. A família celeste, família terrestre. O lado direito e esquerdo representando os salvos, do outro representando a natureza. Jesus abraçando. Pode ser isso? Pode. Eu não me prendo muito a isso. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele usa isso, no outro versículo, o Espírito Santo, ele abandona essa ideia e fala de uma outra coisa sobre o amor. Aí, olha o que ele diz na oração dele: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ele escreveu errado? Não. Escreveu certinho. E
quando Paulo escreveu, o Espírito Santo falou assim: mas eu vou te falar uma outra coisa mais, que você já experimentou. Ah, Senhor, é verdade. É muito grande. Deus é muito grande. Jesus é muito grande. O Espírito Santo é muito grande. E Ele é grande mesmo, irmãos. Ele é grande. Eu gosto muito de Gênesis 14. Abra lá Gênesis 14. Sobre grandeza de Deus. Sobre grandeza do Senhor. É quando Abraão encontra Melquisedeque, após a vitória sobre os 5 reis. Olha como é que ele fala aqui. Né? E Melquisedeque, versículo 18, fala assim. Gênesis 14, a partir do versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Deus grande. E ele abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. Ao Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, em hebraico El Elyon, Deus alto. Deus alto, alto, mas muito alto, que se eu ficar falando a vida toda, Deus é alto, Deus é alto, 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 eu não vou conseguir descrever a grandeza desse Deus, porque Ele é infinitamente alto. Infinitamente alto, irmãos. Como compreender a altura? Agora, meus queridos irmãos, abra o texto comigo, desse Deus tão grande, em Isaías 57, 15. Além da grandeza, a altura, vamos ver a profundidade desse Deus. Isaías 57, 15. Preste atenção nesse Deus. Olha como é que esse texto diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Olha a profundidade. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que é alto, 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 alto. Isaías 57, ele fala que Ele habita num alto e sublime trono, num lugar tão alto. Mas que Ele faz questão de habitar com o contrito de coração, com o humilde, com o quebrantado de coração. Deus governa as galáxias. Tem uma surpresinha para cada oração que a gente faz, para cada oração que você faz, para cada motivo que você ora, para cada situação que você ora. Deus revela sempre uma surpresa, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que você pede, e muito mais do que aquilo que você pede. Podemos colocar as coisas mais triviais. Eu estou aqui, mas eu estou passando por uma luta muito grande. A Mariusa, né? Pastor Moacir, que na década de 70 foi pastor aqui, mais de 40 anos, quase 50 anos atrás, aqui, 3 anos ele foi pastor aqui. A Mariusa está com ele no hospital, muito mal, teve pneumonia essa semana. A gente está enfrentando uma luta pessoal particular, né? Depois nós vamos orar juntos, né? Mas a gente pode colocar essas lutas nossas diante do Senhor, mas a gente também tem que perceber
que perceberam o querer de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a doação de Jesus Cristo. Já fizeram em anos anteriores do carnaval, na festa do carnaval, o Cristo mendigo. Nosso Cristo nunca foi, nunca é mendigo. Ele se fez carne para morrer por nós, para se sacrificar por nós, para nos resgatar. Nosso Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. E é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E aí Paulo se coloca numa doxologia, numa adoração. Como que eu faço para vencer? Com humildade, com oração, reconhecendo o amor de Deus, e agora adorando a Deus, glorificando a Deus. E ele encerra a sua oração dizendo assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, porque ele entendeu que ele poderia morrer, Jesus não poderia encontrá-lo ainda vivo, mas ele entendeu que poderia vir outra geração, e outra geração, e outra geração, e as outras gerações deveriam ser adoradores do Senhor. Então ele fala assim: a Ele seja a doxa, a glória. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Então a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho é adorar a Deus, ensinar o seu filho a ser um adorador, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma visão, uma adoração, acolhendo, recebendo o amor do Senhor. Você acha que você, com uma canequinha, você vai esgotar o oceano? Você acha que com uma canequinha você vai esgotar o mar? Quando a gente ora e a gente pede as coisas para essa vida, é uma canequinha que a gente tira do oceano, mas o oceano continua forte, poderoso. Aleluia! Meu querido irmão, Deus quer te abençoar muito. Deus quer te fazer para Ele, para a glória dEle. Deus quer te surpreender com as tuas orações. Peça o que você estiver precisando, ainda hoje. Mas eu queria que você soubesse que Deus tem muito mais. Deus é maior do que tudo que você imagina. E é essa dimensão de saber aonde você está e compreender esse grande amor que te fará unido com Cristo. E você lutará para sempre pela unidade da igreja. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Grande e maravilhoso Deus, Pai querido, Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. A palavra é Tua, Senhor, e nós Te adoramos, ó Senhor, por isso. Senhor, Tu és infinito, Senhor, Tu és tão grande. O Teu amor inesgotável, a Tua glória, Tu mereces toda a glória, Senhor amado. Senhor, a gente não pode compreender a altura, largura, profundidade, comprimento do Teu amor. Sabe por quê, Senhor? Teu amor excede todo o entendimento. Mas, Pai, sabe, Pai, a gente tem desfrutado aqui na Tua igreja. A igreja da Barreirinha tem experimentado o Teu amor dia após dia, em cada culto de oração aqui na igreja da terça, a cada culto de quarta, a cada oração de sexta ali no monte, Senhor amado, a cada sábado de manhã, em cada classe, em cada domingo, ó Senhor amado, em cada ministração do Chairo, ó Senhor, em cada ministração do Trio Herança, em cada ministração de todos aqueles que louvam o Teu nome, ó Senhor amado, a gente tem experimentado aqui na Tua casa, Senhor. Mas sabe, Senhor, a gente quer ser unido, a gente quer ser corpo, a gente quer ser membro, a gente quer compreender com todos os santos, e a gente quer viver para celebrar, Senhor. Senhor, que cada vez que a gente celebra é um ensaio para a eternidade.
Ó Senhor amado, que a gente possa entrar nesse ensaio de cabeça, Senhor, para que a gente possa cada dia mais te celebrar mesmo, perceber os mínimos detalhes da nossa vida, em cada amanhecer, em cada refeição, em cada irmão, em cada versículo, em cada oração. Senhor amado, nós precisamos uns dos outros. Ajude a gente, Senhor amado, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém.